Salve turma tricolor, eu sou Alan Rodrigues e você pediu, e eu estou aqui para fazer um comparativo entre o time titular do Bahia de 1988, campeão brasileiro, e o time titular do Bahia atual. Quem é melhor? E aquela pergunta que eu vou responder também: quem joga mais, Bobô ou Everton Ribeiro? E aí? Vamos descobrir a partir de agora o nosso vídeo? Desde já não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, deixar a sua curtida e também se inscrever aqui no nosso canal. Não se esqueça de comentar a sua opinião aqui junto com a gente. Vamos lá. Time do Bahia titular de 1988 versus time do Bahia titular agora de 2025. Quem é melhor? Goleiro, Ronaldo Passos ou Marcos Felipe? Ronaldo Passos hoje é visto como um goleiro que era unanimidade, um dos maiores goleiros da história do Bahia. Sem dúvida ele é um dos maiores, afinal de contas, campeão brasileiro. Era um goleiro que, embora tivesse uma estatura um pouco baixa, mas ele tinha muita mobilidade, ele era muito ágil, só que ele não era absoluto. Naquela época, em 88, ele era bastante contestado. Inclusive o Sidmar era um goleiro que tinha uma grife bem maior do que o Ronaldo. Agora, comparando com Marcos Felipe, eu acredito que realmente não dá. Marcos Felipe é um goleiro que até o momento não se firmou como titular no Bahia, devia estar firme na titularidade, não passa aquela confiança para o torcedor, embora tecnicamente não seja um jogador ruim. Então, entre Ronaldo e Marcos Felipe, acredito que seja sem dúvidas Marcos Felipe. Eu vou até anotar aqui para depois a gente fazer o comparativo final, né? Vamos lá. Ronaldo versus Marcos Felipe. Ronaldo. Lateral direito, e aí, quem é melhor, Tarantini ou Santiago Arias? Aí tem novamente aquela visão romantizada do passado, de que o Tarantini era um excelente lateral direito. Não era bem assim não, ele era um ótimo marcador, raramente o Tarantini passava do meio de campo. Tem até um lance lá de 88 que ele faz um cruzamento atrás da linha do meio de campo, esse cruzamento acaba saindo em um gol. O Tarantini era um jogador bastante esforçado, bastante comprometido, mas o Santiago Arias é muito mais jogador do que o Tarantini. Afinal de contas, o Santiago Arias é um jogador de seleção, né, de seleção colombiana. Então acho que não há comparativo, deixa eu anotar aqui. Santiago Arias, com certeza, melhor aí que o Tarantini. Aproveita para ir comentando também. E aí na zaga, rapaz, vamos lá. João Marcelo ou Gabriel Xavier? João Marcelo era um jogador, digamos que xerifão, porém um jogador muito veloz, muito rápido, era um atleta da base, era jovem naquela época e eu acho que tem muito mais qualidade do que o Gabriel Xavier. Realmente fica um pouco difícil de fazer esse tipo de comparação. Aí nós vamos para o outro companheiro de zaga, o Ramos Mingo ou o Claudi. Eu acho que o Ramos Mingo hoje é um jogador que tem mais habilidade do que o Claudi, tem mais qualidade, então é um ponto aí para o time de 2025. Então na zaga nós temos um ponto para o time de 88 e um ponto para o time de 2025. Na lateral direita foi para o time atual, né? Para o time de 2025, por enquanto 2-2 aí nessa votação. Lateral esquerdo, aí a gente vai para a disputa entre Paulo Robson e Luciano Juba. Paulo Robson, diferente do Tarantino, já era um jogador mais ofensivo, ia para o ataque, sabia fazer um cruzamento, tinha muita qualidade, muita habilidade. Luciano Juba é um lateral esquerdo que muitas vezes funciona quase que como um ponta. Jogou muito tempo da sua carreira como atacante, se encontrou como lateral esquerdo agora no Bahia, mas eu acho que o Paulo Robson é um jogador de mais confiança do que o Luciano Juba. Então eu fico com o Paulo Robson e ponto novamente aí para o time de 88. Meio de campo, a gente chega em um dilema. Paulo Rodrigues ou Caio Alexandre? São jogadores de características bastante parecidas. Os dois são volantes, mas são bons armadores, tocam muito bem a bola, sabe dar uma assistência, deixar o seu companheiro na cara do gol. O Paulo Rodrigues era um jogador realmente diferenciado, assim como eu considero o Caio Alexandre hoje um jogador diferenciado. Mas entre os dois há um diferencial. O Paulo Rodrigues marca mais que o Caio Alexandre. O Paulo Rodrigues é melhor na marcação que o Caio Alexandre.
era um jogador que tinha uma excelente estatura, né? E aqui a gente não pode pesar simplesmente o fato de ter sido campeão brasileiro. Afinal de contas, o elenco atual ainda não foi campeão brasileiro. Pode ser lá no futuro, isso pode pesar também. A gente tem que analisar tecnicamente um jogador contra o outro. Eu acho que o Paulo Rodrigues tem algumas características acima aí do Caio Alexandre. Para mim é melhor que o Caio Alexandre. Mas méritos também para o Caio Alexandre. Agora vamos lá. Gil Sergipano contra o Gé Lucas. Eu tive a oportunidade de ver o Gil Sergipano atuando já depois dos seus 55 anos em uma partida de Jogo das Estrelas. Assisti pessoalmente, e o Gil Sergipano, ele não fica muito atrás do Paulo Rodrigues em termos de qualidade técnica não, viu? O Gil realmente conduz também muito bem a bola, um jogador de boa estatura, é um jogador que marcava bastante, e o Jean Lucas, embora seja um atleta bastante insinuante, chuta bem de fora da área, é também forte na marcação, mas às vezes é um jogador meio doido, meio maluco, né? E eu acredito que o Gil Sergipano tinha uma classe muito maior que o Jean Lucas, então mais um ponto aí para o time de 1988. E agora a gente chega em uma comparação que na verdade não deveria ser exatamente dessa forma, mas como o Bahia atual joga praticamente que no esquema de 4-4-2 e o Bahia de 88 jogava no esquema de 4-3-3, a gente vai ter que fazer a comparação entre o Cauli e o Zé Carlos. Eu não diria que a comparação é cruel, porque o Cauli tem muita habilidade, demonstrou um excelente futebol lá em 2003. Hoje, 2023, melhor dizendo, hoje ele não vem atuando dessa forma. O Cauli nunca mais se encontrou. São características diferentes, ele e Zé Carlos. Mas se você pergunta qual é o jogador mais útil no time, o Cauli de 2003 ou o Zé Carlos de 88, o Zé Carlos de 88 ainda é melhor que o Cauli atual. Então, mais um ponto aí para o time de 88 também. E agora a gente vai para aquela comparação: Bobô ou Everton Ribeiro? E é aqui que está. Se a gente for analisar em termos de carreira, estamos falando de um jogador que disputou Copa do Mundo, que é o Everton Ribeiro. O Bobô também vestiu a camisa da seleção brasileira. O Bobô é campeão brasileiro. O Everton Ribeiro é campeão brasileiro, é campeão de Libertadores, tem uma série de títulos, né? Em termos de carreira, eu acredito que o Everton Ribeiro tenha sido maior que o Bobô. Em termos de representatividade para o Bahia, é óbvio que o Bobô é maior que o Everton Ribeiro e é maior que qualquer outro jogador, é o maior ídolo da história do clube. Então nos resta analisar a parte técnica. Bobô também era um armador, porém era também um goleador. Everton Ribeiro é um armador e que também faz gols. Só que o Bobô era um jogador mais perigoso que o Everton Ribeiro. Tinha mais recurso, ainda mais recurso que o Everton Ribeiro. Além de ser, claro, um jogador diferenciado. Então, entre Bobô e Everton Ribeiro, eu fico com o Bobô. Você aproveita para comentar também. Aí mais um ponto para o time de 88. Em termos de dupla de ataque, nós temos o Marquinhos e o Eric Pulga. Entre o Marquinhos e o Pulga, eu acho que talvez o Marquinhos fosse o jogador mais fraquinho ali daquela equipe. Ao menos em termos de ataque. E hoje o Eric Pulga, como a gente já citou aqui, o Marquinhos é campeão brasileiro pelo Bahia, então a gente não pode pesar isso, a gente tem que pesar o jogador pelo jogador. Eu acredito que o Eric Pulga seja mais jogador, tenha mais habilidade, tem mais velocidade, tem mais faro de gols, é um jogador mais surpreendente, está sim à frente do Marquinhos. Agora a gente vai para o centroavante, o Charles contra o Lúcio Rodrigues. O Lúcio Rodrigues é um atleta muito promissor. É também um atleta de seleção uruguaia. Charles também vestiu muitas vezes a camisa da seleção. Foi artilheiro de campeonato brasileiro. E o Lúcio pode até, durante a sua carreira, fazer com que eu mude a minha opinião, você mude a sua opinião. Mas eu acredito que o Charles seja mais jogador que o Lúcio Rodrigues. Embora o Charles perdia alguns gols, né? Mas a gente vê que o Lúcio hoje mesmo está em uma seca de gols, sem fazer gols pela equipe do Bahia. Talvez o Lúcio seja até um jogador um pouquinho mais objetivo, mas o Charles ali no auge da sua maturidade, que não foi em 88, foi um tempo depois, Charles era muito jovem, ainda em 88, ele foi um jogador melhor, com mais qualidade que o Lúcio Rodrigues. E em termos de técnico, eu sou suspeito a dizer, eu sou um crítico
ferrenho do Rogério Ceni. Acho que o Rogério Ceni é um dos grandes problemas do Bahia hoje, mas não dá para ter dúvida, Evaristo de Macedo é mais treinador do que o Rogério Ceni. E digo mais, acho que sempre será mais treinador que o Rogério Ceni. Agora eu quero ver a sua opinião. Mas antes vamos calcular aqui, vamos ver. Muito bem, a gente agradece para você que esteve aqui no nosso vídeo. Pedir mais uma vez para que deixe o seu like, ative também o sininho da notificação. E aquele abraço para a turma tricolor e até a próxima.